edição do noticiário. A inflação de janeiro, medida pelo IPCA, ficou em 1,24%, a maior desde fevereiro também de 2003, ainda no início do mandato, aliás, do primeiro mandato do presidente Lula. No período acumulado de um ano, o aumento dos preços chegou a 7,14%, ultrapassando o limite da meta definida pelo governo. O objetivo da equipe econômica é manter a inflação em 4,5% ao ano, com tolerância de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, pode variar entre 2,5% e 6,5%. Os gastos com habitação, alimentação e transporte foram os maiores responsáveis pela alta dos preços. No grupo habitação, a maior alta foi verificada no preço da tarifa de energia elétrica, 8,27%. O aumento da passagem de ônibus e metrô em diversas cidades no início do ano também provocou impacto na inflação. Neste grupo, os maiores aumentos foram registrados nas tarifas do metrô, de 9,23%, trem, 8,95% e ônibus urbano, 8,02%. Já no grupo alimentos e bebidas, os destaques ficaram por conta da batata inglesa, 38,09%, feijão carioca, 17,95% e tomate, 12,35%. Essa batata inglesa está sendo vendida em libras, em pounds, né, pelo preço que está aí. Mas quem está aqui conosco é o professor Tarcísio Souza Santos. O professor Tarcísio é diretor do curso de MBA do Executivo da FAAP. Professor, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo, Tarcísio, tudo bem? Tarcísio, me diz o seguinte, essa chuvarada de aumento que a gente deu aí, também tem a energia elétrica na parada, etc, etc. Né? Que contribuição isso vai dar para o cálculo da inflação deste ano? Veja, Heródoto, em primeiro lugar, vamos pegar o final da notícia a respeito dos preços. Imaginar que a batata e o tomate subiram não é problema nenhum, porque todo ano nessa época chove, porque chove muito, então os preços sobem mesmo. Depois eles descem, é normal. O grande problema que nós vamos ter que enfrentar, na minha opinião pessoal, é a pressão criada, primeiro, pelos juros, porque o governo, pelo sistema de metas de inflação, é obrigado a elevar os juros para segurar a inflação, só que no curto prazo o juro cria mais inflação. E o segundo, que quem sabe seja o pior de todos, é o problema de que o buraco da Petrobras vai obrigar a gasolina a ficar mais cara do que no resto do mundo, e a energia elétrica, o ano passado, foi mantida artificialmente mais barata. E vem agora um tarifaço, né? Primeiro falaram em 27% de aumento, que já era uma loucura completa, e agora estão falando em 80 e tantos. Eu ouvi falar em 83 hoje. É uma loucura completa. Então, imagina, quer dizer, como a energia elétrica participa de tudo que é serviço e produto que existe dentro da economia, isso cria um vetor para empurrar a inflação para cima enorme, né? Essa inflação de janeiro já leva, como a reportagem estava mostrando, a inflação para cima de 7%. Né? Nos últimos 12 meses. Dos últimos 12 meses, e mostra uma tendência para o ano muito feia. Eu diria que, nesse momento, se as coisas continuarem calmas depois, você vai fazer 7, 7,2, 7,5. Mas de inflação? Se você tiver um repique por conta desse negócio de energia elétrica, gasolina, não sei o quê, então falando no aumento de carga de impostos, porque o governo precisaria arrecadar mais dinheiro para comprar, para pagar as contas públicas, etc., bom, aí nós não sabemos onde vamos parar, né? É um problema. Agora, Tarcísio, essas medidas todas propostas pelo ministro Levi, né? Na sua avaliação, elas estão apontando para uma saída disso elas são tudo? Consistentes. Está aprofundando isso? Não, elas são consistentes, é isso que tem que fazer. O grande problema é que a economia não é uma ciência exata, você está cansado de saber junto comigo, que na realidade isso é um problema, é uma ciência social e, portanto, ela é impactada pelo efeito psicológico que ela cria. O agente econômico toma decisões de compra, de venda, de não venda, por conta do que ele acha que vai acontecer. E é isso que me dá medo, porque na realidade uma política tecnicamente correta, mas num governo que não está com muito prestígio, que é a situação que nós estamos vendo agora, pode levar a economia a paralisar.
E se a economia paralisar, isso vai ser um problema. Você vai ter o pior dos mundos. Você vai ter inflação elevada, você vai ter nenhum crescimento econômico, você vai ter um déficit externo alto, porque nós estamos gastando mais do que estamos recebendo. No curto prazo isso não é problema, porque nós temos caixa, mas no longo prazo isso não se sustenta. E você então fica numa situação em que, como é que fica? Quer dizer, vai ser um ano muito difícil. Eu outro dia estava brincando com os meus alunos dizendo o seguinte: acho que a melhor mensagem para o ano é Feliz 2016. Tarcísio, outra coisa que eu queria te perguntar: onde vai parar essa taxa de juros? Eu posso entender que ela é a maior taxa de juros real do mundo, ou não? Pode. Ou a primeira ou a segunda? Se não for a primeira é a segunda, mas é muito alta. Na realidade, o que aconteceu de novo é a mesma coisa. Ela foi mantida artificialmente baixa. Durante o governo Dilma, especialmente em 2013, quando 2014. chegou em 7,5, mais ou menos, não é isso? Isso. Naquele momento, você estava com uma inflação acima de 5 e com inflação e com uma taxa de juros de 7,5. Portanto, você estava com uma taxa real muito baixa. E aquela taxa era irreal. Quer dizer, o que aconteceu é que isso estimulou o consumo. Estimulando o consumo, você tem o repique da inflação, né? Então, o problema fundamental é que nós estamos pagando agora, de uma vez, a conta de um conjunto de erros de política econômica que foram praticados em 13 e 14. E que as pessoas diziam, bom, está muito bom, porque o consumo vai bem, porque as coisas estão acontecendo, porque a renda, porque o emprego. Só que isso não se sustenta, né? A conta tem que ficar redonda, né, Heródoto? Sim. Quando a conta não é redonda, lá na frente, ela aparece para você pagar. É o que está acontecendo agora. Nós estamos pagando a conta. Agora, Tarcísio, eu queria até te mostrar o seguinte: o governo está tão preocupado com essa história aí da eletricidade, que ele está, inclusive, estudando aqui, estender por mais um mês o horário de verão, para tentar economizar energia. Verdade. E olha só, né, como o professor disse aqui, vem um aumento brabo em cima da conta de luz. E a ordem é, se não tem clientes, luzes apagadas. Mesmo assim, o valor da conta dobrou nos últimos 2 anos. Os meus planos já foram frustrados para 2015, devido a esses aumentos abusivos que a gente está tendo. Economia de luz é o que quer a Agência Nacional de Energia Elétrica. Com a redução do nível dos reservatórios das hidrelétricas por causa da seca, boa parte da energia passou a ser gerada pelas termoelétricas, mais caras porque usam gás, carvão ou óleo diesel em vez da água. Para não gerar um rombo nos cofres do governo, a ANEEL decidiu taxar desde janeiro a conta de luz. No sistema de bandeiras, quanto mais se gasta, mais caro fica. Em 2 meses, 1 bilhão e 700 milhões de reais já foram arrecadados. E a partir de março, um novo reajuste vai atingir o bolso dos brasileiros. A bandeira verde não sofrerá mudanças. Já a amarela passará a pagar R$1 a mais por 100 kWh usados. A vermelha vai passar de R$3 para R$5,50 por kWh. Para evitar um racionamento de energia, o governo também estuda prorrogar o horário de verão por mais um mês. Tarcísio, como é que a gente vai pagar esse rombo aí das empresas de eletricidade? Do mesmo jeito que a gente sempre paga, Heródoto. Todas as vezes que o governo erra na precificação de alguma coisa, a conta chega mais tarde sob a forma de um tarifaço. Então veja, o ano passado você teve que manter as usinas térmicas funcionando. As usinas térmicas funcionando abriram um buraco de 22 bilhões de reais. No final do ano, as companhias distribuidoras tinham gasto a mais 22 bilhões do que receberam de todos nós, porque a nossa tarifa não tinha aumentado. O que acontece? O pessoal disse, não, está tudo bem, porque o ano que vem vai dar tudo certo. Não, não está tudo bem, porque essa conta precisa ser paga. Então, mesmo que a chuva tivesse enorme, mesmo que não houvesse risco de racionamento, esses 22 bilhões de reais têm que ser pagos. E o que isso significa? Aumento de tarifa. Agora, como na realidade, além do mais, você está com uma estação de chuva esquisita, e pode ser que haja problemas de racionamento, o que significa que as usinas térmicas vão ter que funcionar mais. E se elas funcionarem mais, vai ficar mais caro ainda. Quer dizer, não tem milagre, né? Do couro sai a correia. O grande drama da história é que a gente imagina que a economia é uma coisa que depende da vontade das pessoas. Ela não depende da vontade das pessoas. Ela depende da forma pela qual as coisas são gerenciadas.
Se você está fazendo uma gestão adequada, se você está pagando os custos adequadamente, se você está fazendo os investimentos que tem que fazer, as coisas acontecem. Se você não faz o investimento, ou se você eventualmente gasta mais do que deve, você vai ter que pagar a conta. Sem dúvida. É isso. Tarcísio, vamos continuar nossa conversa daqui um instantinho aqui no Portal. Só um instantinho. Ok. Quero lembrar também que